que como um apóstolo, ele tinha direitos de um apóstolo, em especial o direito de ser sustentado pela sua igreja, sustentado pela igreja de Corinto, sustentado financeiramente, sustentado materialmente. Basicamente esse é o ponto, o tema do capítulo 9, o direito que Paulo tinha de ser sustentado financeira e materialmente por aquela igreja. Como que ele vai fazer isso? Paulo, os irmãos que acompanharam bem o texto, eu creio que todos o fizeram, repararam que ao longo do texto do capítulo 9, da passagem que nós lemos, Paulo o tempo todo faz uma série de perguntas retóricas, O tempo todo ele vai fazer perguntas àqueles crentes. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não precisa de resposta, porque todo mundo sabe a resposta. Então, basicamente, Paulo, ele fazendo perguntas retóricas, ele quer mostrar que aquilo que ele está afirmando é óbvio, é claro. Então, basicamente, a ideia de Paulo é quando aqueles crentes lessem a carta, a resposta do argumento de Paulo já saltasse para os seus olhos, seus ouvidos. A ideia é de que Paulo ele vai caminhando, fazendo perguntas, levando o seu ouvinte ali, o seu leitor, a no final das contas concordar com ele. Então, basicamente, é essa a ideia. Então, a ideia é o objetivo de Paulo. Por meio dessas perguntas, Paulo vai convencendo aqueles crentes, deixando claro o argumento dele, de que ele, como apóstolo verdadeiro e legítimo, ele tem o direito de ser sustentado pela aquela igreja. Então, basicamente, o tema hoje do nosso estudo é que um ministro que se dedica integralmente à causa do Evangelho, ou uma igreja local, uma causa missionária, de maneira integral, ele tem o direito de ser sustentado financeira e materialmente. Então, para a gente entender como que Paulo ele argumenta nesse sentido, em prol desse direito dele, que mais à frente, como eu disse, ele vai abrir mão, por causa de consciência fraca, mas que ele tinha esse direito, peço que os irmãos abram comigo, então, a partir do versículo 1, aí, do capítulo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom, Paulo vai começar o seu argumento dizendo assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo, a partir daqui, do versículo 1, aqui ele faz uma série de 4 perguntas retóricas, e a ideia aqui é de que em cada uma delas, Paulo ele espera uma resposta positiva, ele espera um sim. Então, basicamente, a ideia é, à medida que Paulo vai fazendo perguntas, os coríntios são obrigados a concordar com Paulo. É uma estratégia retórica que Paulo faz aqui. E a ideia de Paulo, quando Paulo faz essas perguntas, é que eles respondessem assim: sim, você é livre. Sim, você é apóstolo. Sim, você viu Jesus. E sim, nós somos frutos do seu trabalho. A primeira pergunta que ele faz então é: não sou eu porventura livre? Relembrando, Paulo está aqui falando, nessa primeira pergunta do primeiro versículo, que ele é livre. Em que sentido? Paulo ele tem a mesma liberdade cristã que os crentes de Corinto. Assim como aqueles crentes eram livres para comer da comida do mercado que se vendia ali, Paulo também é livre. Paulo também tem os seus direitos como um apóstolo. Assim como aqueles crentes tinham os seus direitos. Eles tinham a livre consciência, o livre direito de comer comida, por exemplo, do mercado. Paulo também está dizendo: olha, eu como apóstolo eu tenho a liberdade, também tenho os meus direitos como um apóstolo. Então, basicamente a ideia é: eu não sou livre para exercer os meus direitos. Essa é a ideia da primeira pergunta. A pergunta é: de que direitos, Paulo está falando aqui? De que direito ele está abrindo? Ele é livre, para exercer? Exatamente o direito de ser sustentado financeiramente pelaquela igreja. Ele tem esse direito, porque ele é um apóstolo e que fundou aquela igreja. A gente vai ver que Paulo ele vai abrir mão disso mais à frente, exatamente para dar um exemplo prático daquilo que ele ensinou no capítulo anterior. Ele vai evitar, a gente vai ver mais à frente, que essa exigência desse direito causasse algum obstáculo para a propagação do Evangelho. A gente vai ver mais a ideia do porquê que ele abre mão desse direito lá no versículo 2, tá? Mas até lá, Paulo continua sua argumentação a respeito do porquê ele tem o direito de ser sustentado. A segunda pergunta que a gente vê aí no versículo 1 é: não sou apóstolo? Então, Paulo aqui, a partir dessa pergunta, ele vai começar a reafirmar o seu apostolado. Ele vai
fazer isso, né? Não porque Paulo fosse de alguma forma orgulhoso, ele não faz isso por causa de uma vaidade pessoal, ele não faz isso para mostrar que ele é o cara. Não, a ideia aqui de Paulo é que uma vez que aquela igreja negava ou duvidava do seu apostolado, né, automaticamente eles negariam a sua autoridade apostólica, que significava que se eles negassem a autoridade apostólica de Paulo, eles também negariam os escritos, a revelação que Paulo escrevera e a autoridade com que ele pregava. E se eles negavam os escritos autoritativos, revelacionais, eles negariam por fim o Evangelho. Então Paulo não está preocupado com ele. Paulo não está preocupado em demonstrar a dizer assim, eu sou o apóstolo, me respeito porque eu sou o cara. Não, a ideia não é essa. Paulo está preocupado com o Evangelho, com as implicações do que essa negação do apostolado dele poderia surtir. Então Paulo está preocupado com o Evangelho, com a propagação do Evangelho, está preocupado com ele. Então a gente vai ver aqui que o tempo todo ele defende seu apostolado, mas não por causa dele, por causa do Evangelho. A ideia é essa, tá? Então basicamente Paulo está dizendo, não sou o apóstolo, Paulo é um apóstolo. Lembrando que apóstolos, né, eram homens, né, que eram enviados, né, comissionados, né, diretamente por Cristo ali, com uma autoridade para lançar os fundamentos da igreja, né? São os 12 apóstolos ali, são os apóstolos, né, com uma autoridade especial, ainda que as escrituras também chamam de apóstolos, né, outras pessoas, no sentido geral do termo. Por exemplo, você vai ver lá em Romanos 16, Andrônico sendo chamado de apóstolo, você vai ver Epáfras sendo chamado de apóstolo, Barnabé, mas a ideia ali é apóstolo no sentido de enviado. Eles foram enviados por alguma igreja para uma obra missionária, mas não nesse sentido restrito, que era Paulo, né, mais os 12, né? Eram 12 apóstolos, né? Um substituiu ali Judas, que foi o Matias, e Paulo foi o 13º. Mas a ideia é essa. Então qual é o problema da igreja de Corinto? Se a igreja de Corinto ela duvidava do apostolado de Paulo, automaticamente duvidariam também dos seus direitos como um apóstolo. Se ele não é um apóstolo, ele não tem direitos como um apóstolo. Logo, ele não tem direito de ser sustentado. Então o argumento de Paulo é sempre assim, provar o seu apostolado para, por fim, provar que, sendo um apóstolo, ele tem o direito de ser sustentado como um apóstolo. Então, essa é a argumentação de Paulo. Ok? Agora, por que aquela igreja, né, ela rejeitava, né, não só a igreja de Corinto, como outras igrejas, rejeitavam o apostolado de Paulo, né, ou o chamado apostólico de Paulo? Primeiro, porque, eu trouxe apenas alguns motivos aqui. Eles diziam que Paulo ele não fazia parte do grupo apostólico original, daqueles 12 originais. Paulo mesmo vai dizer que ele foi um apóstolo chamado tardiamente, né, fora do tempo. Ele é o 13º. E então a igreja dizia e pensava ali naquele contexto que Paulo não tinha, de fato, ali, as prerrogativas de um apóstolo verdadeiro, porque ele não fazia parte dos 12, né? E Paulo ele vai discordar disso na sua carta lá, se não me engano, em 2 Coríntios, tá? O segundo motivo que aquela igreja discordava do apostolado de Paulo é porque aquela igreja pensava ali, e Paulo vai tratar disso na sua segunda carta, que Paulo ele não passava de um mercenário, de um impostor. Era muito comum que pregadores itinerantes, né, viessem até Corinto, ali, as praças públicas, oradores, para angariar dinheiro, né, para de fato angariar dinheiro do povo. Então a igreja pensava que Paulo ele era um impostor, um mercenário. E por último, né, os coríntios eles eram muito afeiçoados à eloquência, né, à oratória, né, ao falar bem. E Paulo ali ele vai ser considerado pela igreja de Corinto alguém que não falava tão bem. Então a ideia de que Paulo não podia ser um apóstolo porque ele era alguém que não era intelectual, isso na mentalidade da igreja de Corinto. Então basicamente por esses três motivos a igreja de Corinto, pelo menos a parte daquela igreja, rejeitava o apostolado de Paulo por esse motivo. Então Paulo está o tempo todo provando o seu apostolado. A terceira pergunta aí no texto, versículo 1 ainda, vai dizer assim, não vi Jesus, nosso Senhor. Paulo vai apelar aqui agora, nessa terceira pergunta, para um dos requisitos para ser um apóstolo, né? Que era exatamente você ter visto, né, Jesus pessoalmente, né? Assim como aqueles 12 viram Jesus quando no ministério terreno de Jesus na terra. Paulo também vira Jesus, né? Lembra da passagem em Atos 9, né? No caminho para Damasco ali, Jesus aparece para Paulo. Então Paulo ele vê Jesus ressurreto, que era um dos critérios. Ele vai dizer assim, não vi Jesus, nosso Senhor. Esse era um critério para ser um apóstolo. Então Paulo está dizendo, então, eu sou um apóstolo porque eu vi Jesus, nosso Senhor. O segundo critério que Paulo, ele agora não fale aqui, mas que ele cumpre também, né, que ele era ser comissionado diretamente por Cristo, né, ser chamado por Cristo.
ou por Deus, né? Então, você vê Paulo também sendo chamado por Cristo, também nessa passagem lá de Atos, Atos 26 vai falar melhor sobre isso, onde Jesus ele fala com Paulo, ele o comissiona diretamente para ser apóstolo aos gentios. Então, Paulo cumpre também esse segundo critério para ser apóstolo, né? E por último, Paulo também ele cumpre um terceiro critério, que era para ser apóstolo, né? Que era comum aos apóstolos naquela época, que era ser ensinado diretamente por Jesus, né? Paulo, quando ele sai da estrada de Damasco, ele vai dizer lá em Gálatas 1 que ele vai para a Arábia, né? Ele passa um período na Arábia, aonde ele vai dizer que o evangelho que ele aprendera, não aprendera de homem algum, mas por revelação direta de Cristo Jesus. Ele vai dizer que a ideia de que Paulo ele é ensinado diretamente por Cristo Jesus. Então a ideia é que Paulo ele cumpre todos os requisitos para ser um apóstolo. Então a ideia se eu sou um apóstolo, eu tenho direitos de um apóstolo, logo eu tenho direito de ser sustentado financeira e materialmente como um apóstolo. E a quarta pergunta aí no versículo 1 é: acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? A ideia aqui é que Paulo, para quem não sabe, Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Paulo ele passara naquela igreja ali cerca de 18 meses, fundando a igreja. Então, a ideia de que a igreja de Corinto era fruto do trabalho de Paulo. A existência, né, espiritual daqueles crentes, embora fosse obviamente pela obra do Senhor Jesus Cristo, era também pela instrumentalidade de Paulo, né, pelo trabalho que Paulo desenvolveu ali. Então a ideia é: vocês são frutos do meu trabalho. Então a ideia é: a existência daqueles irmãos como crentes no Senhor confirmava, né, testificava o apostolado de Paulo. Então vocês são a prova viva, né, de que eu sou um apóstolo, que eu fui chamado para ser um apóstolo. Basicamente essa é a ideia. Então a ideia é: será que por tudo isso que eu falei, eu não devo ser considerado um apóstolo legítimo? Essa é a ideia. Bom, vamos para o versículo 2. Ele vai dizer assim, se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo vai começar dizendo assim, se não sou apóstolo para outros, para vocês certamente eu sou. Por quê? A ideia aqui é que, embora existissem motivos, né, entre aspas, para que outras pessoas de outras igrejas não considerassem o apostolado de Paulo, os coríntios não tinham motivo para isso. Por quê? Porque Paulo ele fora aquele que fundara aquela igreja. Então a ideia aqui, quem seriam esses outros aqui que poderiam discordar do apostolado de Paulo? A gente tem duas possibilidades, né? A primeira é que esses outros, Paulo estaria falando a respeito de pessoas, né, de fora da igreja de Corinto, de uma outra igreja, que fora fundada por outro apóstolo. Então a ideia é, eles têm até motivo para discordar, uma vez que eu não fundei a igreja deles, né? Mas vocês não têm motivo. Por quê? Porque eu fundei a igreja de vocês, né? Vocês não têm motivo para desacreditarem, né, do meu apostolado. A ideia é essa, tá? Então, embora outros possam discordar, talvez porque eu não seja fundador da igreja deles, vocês não podem discordar. Então essa é a ideia de, se não sou apóstolo para outrem, certamente para vocês eu sou, porque eu sou o fundador de vocês. Essa é a ideia. E ele vai dizer lá na frente assim, a segunda possibilidade, né, que eu falei, é que talvez, né, esses outros fossem crentes, né, da igreja de Corinto, mas fossem crentes, entre aspas, né, que estivessem infiltrados ali para fazer a cabeça, né, daquela igreja e mentir, né, denegrir a imagem de Paulo. Então, pode ser também esses também que Paulo aqui está falando. Ele vai continuar dizendo assim, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Em qual sentido aquela igreja era o selo do apostolado de Paulo? A ideia de selo aqui, né, selo era uma impressão, era uma marca, né, em argila, que antigamente se colocava sobre um produto, de modo que essa marca, essa impressão em cera, identificava a procedência daquele produto, né, ou a propriedade daquele produto. Então a ideia aqui é de que aqueles crentes de Corinto eram a marca que autenticava ali, que confirmava a procedência paulina, ou a procedência apostólica deles. A ideia é de que eles tinham o selo Paulo no coração deles, que fora Paulo quem fundara aquela igreja. Então, como Paulo, eles eram um selo, eles eram a marca que identificava que, sim, Paulo é um apóstolo, olha essa igreja aqui. Então, a ideia é de que eles eram a marca, o selo que autenticava a procedência, no caso aqui,
paulina, né? Uma vez que eles foram frutos do trabalho de Paulo. Então a ideia de Paulo aqui vocês não podem questionar o meu apostolado, né? Nem os meus direitos como apóstolo, tendo em vista o resultado eficaz do meu trabalho, que são vocês. Vocês não podem questionar o meu trabalho. Olha vocês, a existência de vocês se dá por causa do meu trabalho. Basicamente essa é a ideia, tá? Por 3 e 4, vamos continuar. Ele vai dizer assim, ó, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Paulo vai começar dizendo aqui e apresentando uma defesa perante aqueles que o interpelavam, né, aqueles que o questionavam. A ideia aqui de defesa, né, Paulo vai usar a palavra no grego, né, que é apologia. A ideia aqui é de Paulo, ele traz a discussão para um campo legal, como se Paulo estivesse diante de um tribunal e estivesse aqui respondendo uma série de acusações daquela igreja contra ele. Então, há uma série de acusações daquela igreja contra ele, contra o seu apostolado. Então, ele vai começar a apresentar a sua defesa. E qual é essa defesa? Vamos lá. Paulo aqui, ele vai começar aquela série de perguntas retóricas. Daqui para frente é só pergunta retórica até o final. Basicamente uma série de perguntas, no total são 8, né? A primeira é o seguinte, versículo 4, ele vai dizer assim, ó: não temos nós direito de comer e beber? A ideia aqui de direito de comer e beber é comer e beber às custas da igreja. Será que nós não temos o direito de sermos sustentados pela igreja, né? E aqui talvez ele esteja falando de Barnabé também, ele vai citar Barnabé lá na frente, tá? Então a ideia de que Paulo, como um trabalhador, como aquele que trabalhara para aquela igreja, como aquele que trabalhava nas suas obras missionárias, ele tinha o direito, né, de exercer, de exigir o seu sustento perante aquela igreja. E Paulo não está cobrando aqui nada absurdo, né? Não está cobrando uma vida luxuosa, ele não está pedindo nada disso, ele está simplesmente dizendo que ele tinha esse direito, um direito básico, um direito de sobrevivência, comer, né, e beber. Então a ideia é de que será que porque por causa do evangelho eu devo passar fome, né? Que é uma ideia às vezes muito comum, né? A ideia de que o pastor, né, ele não tem que cobrar nada, o pastor não tem que receber nada. Hoje em dia você tem muita essa ideia aí fora, de que o pastor tem que fazer tudo por amor e tem que se virar. E não é essa a ideia bíblica. A ideia bíblica é de que o trabalhador é digno do seu salário. Então a ideia aqui, Paulo está dizendo, será que não tem o direito de comer e de beber? Então essa é a ideia. E no 5 ele vai dizer assim, ó: e também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Paulo aqui ele começa dizendo assim, ó: será que eu também não tenho o direito de me fazer acompanhar de uma mulher irmã, ou a ideia aqui de esposa, né? A ideia aqui, Paulo não está dizendo que ele era casado aqui, ele está simplesmente dizendo aqui que ele tem também o direito. Ele pergunta isso àquela igreja, será que não tem o direito? Ele está dizendo que ele tem o direito de, caso quisesse, né, caso tivesse uma esposa crente, a gente sabe que Paulo não era casado, ele era solteiro, mas se caso ele tivesse uma esposa crente, será que ele não tinha o direito, ele vai falar aqui, né, de fazer-nos acompanhar de uma irmã? A ideia é de que uma mulher crente, uma esposa, me acompanhasse em minhas viagens missionárias, no meu trabalho missionário. Será que eu não tenho o direito de ser sustentado juntamente com ela, como fazem os demais apóstolos? Qual é a ideia aqui? A igreja de Corinto, ela não questionava o fato de Paulo poder casar ou não. Essa não é a discussão aqui. A discussão é que se Paulo ele tivesse uma esposa, obviamente que o gasto seria dobrado. O gasto para a igreja seria dobrado. Então Paulo está dizendo, será que eu não tenho o direito de, possuindo uma irmã crente, uma esposa crente, me acompanhando no meu trabalho, nas minhas viagens, no ministério da pregação, será que eu não tenho esse direito? A igreja de Corinto rejeitava, mas que isso implicaria em gastar mais. Só que Paulo vai dizer que, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, né? Paulo vai citar aqui os demais apóstolos, né? Que os irmãos do Senhor, Tiago, né? E Judas, né? E a ideia aqui é de que todos os outros demais apóstolos possuíam esposas e levavam as suas esposas e oneravam as suas igrejas duplamente, né? A igreja tinha que sustentar o apóstolo e a esposa. E é interessante, naquele tempo, né, as mulheres elas não tinham ofício para se sustentar sozinhas, né? E aí elas tinham que acompanhar os seus maridos nos seus trabalhos missionários.
E a ideia aqui de que todas as igrejas, todos os demais apóstolos, todas as demais igrejas, né, sustentavam os apóstolos com as suas esposas. Paulo está dizendo, será que não tem esse direito também? Caso eu quisesse ter uma esposa, uma mulher crente em minhas viagens, né, no meu trabalho. Então essa basicamente é a ideia, tá? Paulo está reclamando aqui de uma postura daquela igreja puramente de preconceito contra ele, uma vez que a igreja de Corinto não tinha problema em sustentar duplamente, né? Gastar duplamente sustentando um apóstolo e as suas esposas, respectivas esposas, mas com Paulo já tinha esse problema. A gente vê aqui que Paulo, quando a gente estuda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto tinha uma forte antipatia contra Paulo. A igreja de Corinto e Paulo, eles tinham um problema entre eles muito forte, né? Exatamente por isso que a gente vê a igreja não querendo reconhecer o apostolado de Paulo, não querendo ali o sustentar financeiramente, tá? Vamos para vocês, para a gente continuar? Ele vai dizer assim, ó: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, tá? Paulo aqui vai citar Barnabé. Barnabé ele foi o companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem, que vai ser o primeiro de Paulo e Silas, né? Lembra? Mas a ideia aqui é que Paulo, ele cita Barnabé aqui, porque Barnabé é também chamado de apóstolo, nesse sentido mais amplo do termo, né? O Novo Testamento chama algumas outras pessoas de apóstolo, no sentido mais amplo, como enviado. Paulo e Barnabé foram enviados à primeira viagem missionária deles, né? E a ideia aqui é que Paulo e Barnabé, eles eram os únicos, né? Que precisavam trabalhar em outro ofício remunerado, enquanto os outros demais apóstolos eram sustentados integralmente pelas suas igrejas. Então ele vai dizer, será que só eu e Barnabé não temos o direito de nos dedicarmos integralmente à causa do Evangelho? Será que só eu e ele temos que trabalhar, né, fora para se sustentar e dedicar aí, obviamente, menos tempo à causa do Evangelho? Então, Paulo está dizendo aqui que ele e Barnabé, eles eram impossibilitados de se dedicarem exclusivamente à causa do Evangelho. Então, está clamando para aquela igreja por isso, né? Por isso que Paulo, né, quando ele esteve em Corinto, né, a gente conhece bem esse fato, ele passa ali cerca de 18 meses, né? Boa parte desse tempo, Paulo ele teve que fabricar, né, tendas, né, exercer o ofício de fabricante de tendas, né, para se sustentar, né? A gente vai ver ali que, e é importante a gente ressaltar que essa profissão que Paulo exercera foi um caso extraordinário. O ideal fosse que ele não precisasse exercer essa profissão para se sustentar. O ideal fosse que a igreja de Corinto o bancasse. Mas não, Paulo teve que exercer uma profissão, um ofício à parte, para se sustentar. E o texto lá de Atos vai dizer que ele trabalhava, né, e aos sábados que ele fazia a obra do Senhor, né, pregava nas sinagogas ali. Mas a ideia é de que aquela profissão for um caso à parte, né? Uma causa o ordinário é que o ministro do Evangelho, o missionário, ele se dedique integralmente à causa do Evangelho, à sua igreja local, enfim. Por quê? Exatamente porque uma dupla jornada, né, de trabalho, alguém que trabalha na igreja e tem uma profissão fora, obviamente que isso, né, querendo ou não, acaba tendo implicações negativas, né, prejuízos para a igreja. Um pastor, por exemplo, que precisa trabalhar fora porque a sua igreja ou não tem condições ou por qualquer outro motivo não possa o bancar, né, sustentar, ele vai ter, obviamente, menos tempo para seus ofícios, né, pastorais, para visitação pastoral, por exemplo, para visitar um enfermo. Ele vai ter menos tempo para preparação dos sermões, por exemplo, porque ele vai ter que estar dividido entre a sua função, o seu ofício, né, local e da igreja, né, e o trabalho fora. Então isso vai acabar comprometendo o trabalho do sermão, né, o próprio sermão em si, a qualidade do sermão. Ele vai ter que dividir as suas preocupações, né, com as preocupações da igreja, as preocupações do trabalho, do seu chefe. Então é óbvio que nem sempre isso é possível. Existem igrejas que não têm condições de sustentar, né, pelo menos ainda, né, por alguns motivos, né? Mas o ideal é que pastores trabalhem integralmente nas suas igrejas e recebam sustento por isso. Só lembrando um detalhe, né? No Velho Testamento, os levitas, que eram incumbidos do sacerdócio, né, eles também eram caros pela comunidade, né? Então tinha um histórico passado aí de manutenção daquelas pessoas que eram voltadas para o sacerdócio, né, a pregação, os pontos. A gente vai chegar nessa parte dos levitas, mas é interessante o comentário que
quando a separação das terras ali, né, os levitas eles não possuíam terra. Por quê? Porque a herança deles era o Senhor e eles seriam sustentados pelas ofertas das outras tribos. As outras tribos sustentariam, né, os outros irmãos ali sustentariam aquela tribo, né, os sacerdotes ali, os levitas no trabalho do templo, essa é a ideia, tá? Agora, por que Paulo ali, né, voltando ao contexto do texto, há também alguns motivos que alguns entendem por que Paulo não poderia, ou a igreja não permitia que Paulo deixasse de trabalhar, né, num ofício remunerado fora, né? Primeiro porque a igreja de Corinto, ela era muito influenciada pela filosofia grega, né? E para os gregos ali, o trabalho, eles dividiam o trabalho entre trabalhos, né, superiores, né, trabalhos superiores e trabalhos inferiores. E o trabalho superior era o trabalho dos intelectuais, né? E os trabalhos inferiores eram os trabalhos manuais. E Paulo era um trabalhador manual, ele era um fabricante de tendas ali. E para os gregos, né, o ideal era o chamado ócio, né, era a capacidade de não trabalhar. Então, se alguém conseguisse chegar ao nível de não precisar trabalhar, esse era o ideal. Então, para a igreja de Corinto, Paulo ele não era intelectual, ele era um trabalhador manual, né, braçal. Logo, ele não era, na mentalidade daquela igreja, digno de deixar de trabalhar, digno de exercer o ócio. Então, influenciado pela filosofia grega de trabalho, eles entendiam que Paulo, e isso é o que alguns comentaristas entendem, né? Paulo não era digno de deixar de trabalhar, de se dedicar à igreja, né? Então, basicamente, essa era a ideia ali, né? Do contexto, né? Paulo, ele reclama do fato de que ele precisa trabalhar fora, exercer uma profissão, um ofício, e se dividir entre o trabalho de fora, o trabalho como remunerado, como fabricante de tendas, e a sua igreja local. Isso, obviamente, prejudicava, né, o trabalho, a propagação do evangelho. Então ele teve que ir ali fabricar tendas durante um período. A gente vai chegar um pouco mais nesse texto, mais à frente, de entender melhor, tá? Versículo 7, meus irmãos, por favor, para a gente continuar. Paulo vai dizer assim, ó: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Vamos lá, Paulo aqui, ele vai usar agora três figuras, né? Três exemplos aqui, que são os exemplos do soldado, né? Do lavrador e do pastor, né? Ele vai tirar três exemplos da vida comum, né? Do bom senso. A ideia aqui que Paulo tira é que nesses exemplos, qualquer pessoa, seja crente ou não, concordaria com esse fato. Em seguida, ele vai usar dois exemplos bíblicos, diretamente da lei. Mas esses três primeiros aqui são da vida comum. O primeiro é: quem jamais, ele vai dizer aí, né, vai à guerra à sua própria custa. A ideia aqui, meus irmãos, é que todo soldado, né, todo militar que vai a uma guerra, ele é custeado para ir a essa guerra. Ele não banca do seu próprio salário, o seu armamento, a sua farda, o seu fuzil, né, a sua munição. Não, alguém, ou aqueles que não vão à guerra, custeiam, bancam a ida daquele soldado, daquele militar, para ir à guerra. Então a ideia é que o soldado, aqueles que vão à guerra, eles não vão à guerra, ou aqueles que vão à guerra não vão à sua própria custa, eles não bancam a sua ida para a guerra. Essa é a ideia. Aqui, você imagina alguém mandando um Marlon lá para a guerra: Marlon, compra o seu fuzil, estamos aqui, ó. Compra lá aqui a lista para você comprar, compra a sua farda. Ela fala assim: mas a gente não tem que comprar isso, não sou eu que me banco para ir para a guerra, é a Marinha que tem que mandar comprar os subsídios para que eu vá para a guerra. Então esse é o primeiro argumento, ó: quem vai à guerra, ele não custeia, né, não banca a sua ida à guerra, mas aqueles que não vão, ou no caso o Estado, né, no nosso contexto, é que banca a ida de um soldado, de um militar para a guerra. O segundo argumento é: quem planta a vinha e não come do seu fruto? A ideia aqui é de um lavrador, né? Um lavrador que trabalha ali, né, no solo, né, por exemplo, plantando uma vinha, né, plantação de uvas ali. Porque ele plantou, ele tem o direito de comer daquela plantação, né? Obviamente, por quê? Porque a plantação é dele. Então, se ele plantou, se ele trabalhou, ele tem o direito de pegar umas uvas, né, e comer e se alimentar. Então, basicamente a ideia aqui é essa. E a terceira pergunta que Paulo vai fazer é: ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? A terceira imagem aqui é de um pastor, né, de rebanhos. A ideia é de que aquele que cria gado, né,
ele tem o direito de extrair o alimento do gado, né? Ele tem o direito de extrair lá o leite do gado. Por quê? Porque ele trabalhou, ele é o dono do gado. Então ele tem o direito de trabalhar, e de não só trabalhar, mas ser sustentado por meio do seu trabalho. Então Paulo está usando desses exemplos para dizer: eu trabalhei, eu mereço ser sustentado. Basicamente essa é a ideia, tá? Então a ideia é, assim como um soldado, assim como um lavrador, assim como um pastor, eles têm a esperança, pastor de ovelhas, tem a esperança de receber pelo seu trabalho. Eu também tenho o direito e a esperança de receber pelo trabalho que eu fiz e faço, né, por vós na obra missionária. Basicamente essa é a ideia. Em seguida agora, no versículos de 8 a 10, Paulo vai usar agora mais dois argumentos, mas são argumentos tirados da própria lei, da própria escritura. Vamos lá, versículos 8 a 10, ele vai dizer assim, ó: porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Vamos lá. Paulo ele começa seu argumento aí no 8 dizendo assim, ó: porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Quando ele pergunta isso, né, falo isso como homem, a ideia é que algumas pessoas daquela igreja ali poderiam pensar assim: Paulo, você está usando argumentos humanos, está falando como homem, você está usando argumento que não vem da lei. Seus argumentos do pastor, do lavrador, do que planta vinha, enfim, são argumentos que partem da vida comum, não são argumentos retirados da escritura. Ele vai dizer assim, ó: fala isso como homem, ou não diz também a lei? Será que a lei de Deus não diz, não reflete, não ensina o mesmo princípio, né? E a ideia é assim, ele vai dizer lá, no versículo 9, ele vai começar usando a lei, né? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, né? Paulo vai citar aqui a lei de Moisés, lá em Deuteronômio 25, né, versículo 4, né? Qual é a ideia lá, né? O que Deus proibia lá naquele contexto, né? Deus ele proibia que se amordaçasse, né, a boca do boi, fechasse a boca do boi no processo de debulha, né? Como é que era o processo de debulha, né? Você tinha ali o trigo, né? E usava-se bois ali para pisar o trigo, de modo que quando o boi pisava, se soltava o grão do trigo da sua casca. E aí o que se fazia? O boi pisava e os grãos iam se soltando das cascas, né? Ficava a casca para um lado, grão para o outro. O que os homens faziam ali? Eles pegavam aquele montão e jogavam para o alto. E a ideia é de que quando o vento batia, a palha na parte da casca saía e a parte do grão mais pesado ficava. Então eles separavam a casca do grão. Então essa é a ideia: jogavam para o alto, vinha um vento, soprava um vento e se separava o grão da casca. E o que o boi fazia nesse momento? Ele, uma vez que ele tenha trabalhado pisando os trigos, ele dava umas bocadas ali, ele comia do pão. E aí aqueles donos de bois, para evitar que os bois comessem ali os grãos, né? Ou seja, para evitar que a sua produção fosse diminuída, eles já amordaçavam o boi, de modo que o boi não podia comer nada. Só que o boi trabalhou para isso. Então, a ideia é de que eles eram mão de vaca mesmo, miseráveis. Então, a ideia é de que eles amordaçavam o boi. E aí, a lei diz: o que a lei vai dizer então? Deus vai dizer por meio da lei: não amordassem o boi enquanto este debulha. Porque qual é o princípio? O boi trabalhou. Então, se o boi trabalhou, ele tem o direito de comer daquilo que está caindo ali. Então, essa era a ideia. Então, se o boi trabalha, ele deve comer, né? Deixa o boi com a boca aberta para que ele possa comer. Então essa é a ideia. Aí Paulo vai continuar aí, no final do 9, e vamos ler o 10 também. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça uma esperança de receber a parte que lhe é devida. Então ele vai começar dizendo assim, acaso é com bois que Deus se preocupa? Paulo não está dizendo aqui que Deus não se preocupa com os animais, não com a sua criação. A ideia aqui de Paulo é que Deus ele escreveu a lei não para animais, mas para os homens, né? Para nós.
Então a ideia é que Paulo ele faz uma aplicação daquele contexto à sua situação atual, à situação que ele está vivendo. Ele faz uma aplicação daquela passagem mais profunda, partindo do seu contexto, né? Então a ideia seria assim: se Deus se preocupa com animais, quanto mais ele se preocupa com os obreiros da sua obra, com os trabalhadores da sua obra. Então a ideia é que Deus se preocupa muito mais com os animais. Aliás, Deus se preocupa muito mais com os homens que trabalham na sua obra do que com animais. Então a ideia de será que a convosco Deus se preocupa é essa? A ideia de que Deus se preocupa muito mais com aqueles que trabalham na sua obra missionária, pastoral. Então essa é a ideia, né? Então a ideia basicamente de Paulo é a seguinte: por que vocês então estão amordaçando a minha boca? Por que vocês não me sustentam financeiramente, materialmente? Essa é a ideia. Ele faz uma aplicação ali naquele contexto do boi e aplica a situação dele, pessoal. A ideia de que Paulo estava sendo amordaçado, estava trabalhando e não recebia sustento por isso. Basicamente é essa a ideia, né? Versículo 11, para a gente continuar, ele vai dizer assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Então, a ideia aqui de Paulo no 11 é dizer assim, olha, aquilo que eu semeei entre vocês são coisas espirituais, né? Eu preguei o Evangelho, eu edifiquei a igreja de vocês, eu plantei a igreja de vocês. Vocês existem como crentes por causa do trabalho, pela graça de Deus, do meu trabalho. A ideia é, eu plantei coisas em vocês, né, entre vocês, espirituais, ou coisas muito superiores àquilo que vocês deveriam me dar. Vocês deveriam me dar coisas muito inferiores, que são bens materiais, que a sustentam. Mas eu semeei entre vocês coisas infinitamente superiores. Essa é a ideia. Se nós não semeamos coisas espirituais, coisas muito superiores, será que é muito recolher de vocês coisas materiais? Se coisas materiais são muito inferiores? Basicamente, é essa a ideia, tá? Então Paulo ele faz, o mínimo que vocês podem me dar de volta não se compara àquilo que eu dei a vocês, que eu, pela minha instrumentalidade, pela graça de Deus, eu forneci a vocês, que foi a pregação do Evangelho, né? O crescimento espiritual de vocês. Então a ideia é, se eu semei coisas espirituais, coisas materiais são muito pouco, são coisas poucas, pequenas demais para que vocês me deem de volta. Essa é a ideia. Tá? E no 12 ele vai falar assim, versículo 12: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então a ideia de, quando Paulo fala aí, né, se outros participam desse direito, né, nós não temos em maior medida, quem seriam esses outros, né, que participavam do direito de ser sustentados, que eram sustentados por aquela igreja, né? Paulo, quando ele funda a igreja de Corinto, ele fica ali 18 meses e ele sai, né? E ele vai deixar ali sucessores, né, como Apolo, por exemplo. E esses sucessores de Paulo, que vão suceder Paulo ali, eles vão ser beneficiados, eles vão se tornar participantes do direito de serem sustentados. Então a pergunta de Paulo é: se esses que me sucederam recebem o direito de serem sustentados, por que eu, né, que sou o fundador de vocês, né, não tenho esse direito? Será que nós não temos em maior medida? Será que eu, como apóstolo, não tenho esse direito de maneira muito superior a esses que me sucederam? Que o trabalho que eu tive com vocês, essa ideia, foi de fundação, de crescimento da igreja. Então a ideia é essa: por que vocês sustentam outros e a mim não me sustentam? Basicamente é essa a ideia. Ele vai falar assim, entretanto, né, ainda no 12, né, não usamos desse direito, né? E aí Paulo aqui está relembrando a ideia, né, quando ele esteve lá, de que ele, sabendo da sua condição, né, de que a igreja de Corinto não sustentava, né, ele vai ali se abrigar, né, vai passar a morar na casa de Áquila e Priscila, né, que eram membros daquela igreja, que também eram fabricantes de tenda, né? E Paulo e Áquila e Priscila, eles têm uma profissão em comum, que é essa. E eles vão, o texto de Atos vai dizer lá para a gente, Paulo ele pregava na sinagoga aos sábados, então dando a entender ali que durante a semana ele precisava trabalhar, fabricando tenda. Você vê como que, né, de alguma forma o evangelho, a propagação foi prejudicada, né? Ele só precisava trabalhar durante a semana
e só pregavam o evangelho aos sábados. Então a ideia é de que ele vai dizer lá nos Coríntios, né, na carta, que ele evitava, né, ser pesado para aquela igreja, né? E ele só vai deixar de trabalhar como fabricante de tendas ali quando Timóteo, né, e Silas, né, eles vão chegar na Macedônia, né, ali das igrejas da Macedônia, incluindo a igreja de Filipe, né? E essa igreja, eles vão trazer donativos para Paulo, né? Trazer donativos, né, materiais, né, financeiros, né? E aí que com esses donativos que Paulo pôde deixar a profissão, né, ali de fabricante de tendas para se dedicar integralmente à pregação da palavra. Mas até aí Paulo tinha que se dividir, né? Por quê? Porque a igreja de Corinto é uma igreja muito complicada nesse sentido, né? Então por isso que Paulo vai dizer aí, né, continuando, ele vai dizer: antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então Paulo, ele vai suportar ali privações, né, dificuldades, né? E ele não vai usar desse direito, né, que ele tinha, né, ele vai dizer aí, né, para não criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Repara que Paulo, ele o tempo todo ele está preocupado não com ele, né, não em ele ser reconhecido como apóstolo, mas em sim porque o fato de ele não ser reconhecido como apóstolo implicaria que o evangelho seria prejudicado. A sua mensagem apostólica ali, autoritativa, seria prejudicada. Então ele está preocupado com o evangelho, não é com a sua pessoa, né? Então a ideia aqui, e Paulo vai dizer assim, para não criarmos qualquer obstáculo. A ideia de obstáculo aqui, né, a palavra que se usa lá no original, a ideia de brecha, né, de corte. Essa palavra era muito usada em referência a buracos, né, a valas que se faziam nas estradas, a fim de impedir que o inimigo passasse. Então a ideia de Paulo aí é que ele quer evitar a qualquer custo criar obstáculos à causa do evangelho. Ele quer deixar a estrada ali livre para o evangelho ser propagado. Não quer criar nenhum obstáculo. Essa é a ideia, nenhuma vala no caminho. Então a ideia é que ele faz de tudo. O que ele fez aqui? Ele abre mão, né, desse direito. Por quê? A gente vê isso na segunda carta lá, porque muitos daquela igreja pensavam, né, que Paulo ele era um charlatão, um mercenário, né? Alguém que estava ali para querer o dinheiro daquela igreja. Então Paulo queria vender a palavra de Deus. Isso aí, queria vender essa ideia. E ali ele vai evitar exigir esse direito exatamente para que o evangelho não fosse prejudicado. Então exatamente para tirar essa imagem negativa que poderia prejudicar a propagação do evangelho. Então, para confirmar o fato de que Paulo não era um charlatão, ele fala assim: então não quero não. Se é para vocês pensarem isso aí de mim, então se isso vai prejudicar o evangelho, então ele não aceita, ele não recebe sustento financeiro, né? E por que ele faz isso? Exatamente por causa do contexto do capítulo 8 lá, porque por causa da consciência fraca daqueles irmãos de Corinto, ele vai e abre mão desse direito para evitar que aqueles irmãos se escandalizassem. Então ele está aqui ainda na ideia do capítulo 8, tá bom? Então basicamente é isso que ele está fazendo aqui. Ele está dando um exemplo pessoal aqui, né, de como ele abriu mão desse direito para que a igreja não visse nele, não tivesse nele uma imagem negativa que prejudicaria o evangelho. Por causa do evangelho, ele abre mão. Só que Paulo aqui, repare, ele não está prescrevendo que todo ministro deva abrir mão, não é isso. Ele faz isso naquele contexto que ele estava vivendo, mas ele não está dizendo que todo ministro, todo missionário deva abrir mão do seu sustento pela igreja local, não é essa a ideia. A ideia é de que ele faz assim, mas que ordinariamente, que é o que ele está argumentando o tempo todo aqui, a igreja local, né, deve sustentar, né, o seu pastor, o seu missionário, enfim, porque ele trabalha pela causa do evangelho. Então, basicamente, é essa a ideia, né? Para que vocês não me interpretem mal, né? Para que vocês, por causa da consciência do mais fraco, né? Para que eu não prejudique o evangelho, eu abro mão desse direito por causa da consciência fraca de vocês. Essa é mais ou menos a ideia. Tá? Vamos para o 13, para a gente fazer o 13 do 14 e a gente fecha. Bom? Ele vai dizer assim, ó: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Paulo agora, mais uma pergunta aqui retórica, né? Paulo ele volta agora a um argumento bíblico, né? Ele vai tratar a ideia que o irmão tocou ali, que era a ideia dos levitas ali, dos sacerdotes ali,
que eles tiravam o seu sustento do próprio templo, ou antigamente do tabernáculo, né? A ideia aqui, ele vai dizer assim, né? Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do templo, do próprio templo se alimentam. Mais uma vez, a ideia é de que quando a terra né, de Canaã ali, ela é repartida, os levitas não têm terra, né? Não têm herança. E aí eles viviam das doações, né? Dos dízimos, né? Ali das outras tribos, né? E de modo que eles assim eram sustentados por meio das ofertas, né? Que o povo trazia até o tabernáculo ali, né? Então, a ideia basicamente de Paulo é, olha, da mesma forma que aqueles que trabalham no templo, prestando serviços sagrados, são sustentados, né? Paulo também está prestando um serviço sagrado, então também deve ser sustentado por isso, frente essa ideia. Tá? Ele vai dizer aí no final, né? E quem serve ao altar, ainda no 13, né? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento, né? E aí a gente lembra da passagem, né? Da ocasião em que quando o povo, né, levava as ofertas para os animais para serem sacrificados, boa parte dos animais, né, era retido e era comido, né, pelos sacerdotes ali, né, como a sua porção. Eles se alimentavam, né, do sacrifício também ali, né, para a sua sobrevivência. Então, basicamente, a ideia é assim como a provisão para os sacerdotes, para os levitas, para aqueles que trabalham no serviço sagrado, assim também deve haver provisão e sustento para mim que trabalho também no serviço sagrado, na obra missionária. Essa é a ideia de Paulo aqui. Tá? E o 14 ele vai fechar assim, ó, no 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vamos lá. Paulo aqui ele vai fazer uma aplicação, né, uma interpretação da passagem lá de Mateus e Lucas, né? Mateus 10 e Lucas 10, onde Jesus, né, ele vai afirmar, né, que digno é o trabalhador do seu salário, né? Ali o contexto, né, para quem lembra, Jesus está ali enviando, né, discípulos para a obra missionária. Ali em Lucas 10, se não me engano, são os 70, né, que ele envia, 70 discípulos. Em Mateus ele vai enviar os 12 ali. E a ideia ali é que ele vai salientar que aqueles discípulos que forem pelo caminho, eles devem viver das ofertas que ali eles recebessem, né? Então ele vai dizer até lá assim, olha, não levem nada, né? Toda passagem, não levem ouro, não levem sandália, não levem alforje, não levem túnicas, não levem prata, não levem cobre. A ideia é de que ao longo do caminho eles seriam sustentados pelos convertidos do caminho, pelas pessoas para as quais ele pregava. Então essa é pelas pessoas para as quais aqueles discípulos iriam pregar. Então a ideia de que, mais uma vez, a ideia de que quem sustenta aquele que faz a obra são aqueles que recebem os benefícios dessa obra. Entendeu a ideia? Jesus também, né, lá em Lucas 8, vai dizer que o próprio Jesus se beneficiava das ofertas, né? Ali aparece um grupo de mulheres que, Lucas 8, acho que de 1 a 3, e levava para Jesus e os discípulos, né, os donativos, né, ali os subsídios para que aqueles discípulos e Jesus fossem sustentados. Então a ideia de que quem sustenta aqueles que se dedicam à causa do Evangelho, né, de maneira integral, é a igreja do Senhor, né? Paulo também vai dizer lá na 1 Timóteo, né, que os que se dedicam, né, os presbíteros que se dedicam ao ensino, né, são dignos de dupla honra, né, os honorários ali. E ali a ideia de honorário a ideia de dobrar os pagamentos ali, é honorário material mesmo, no contexto ali. Eles são dignos de receberem por isso. Essa é a ideia. Então, basicamente, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje. E eu gostaria de trazer aqui só duas aplicações, né, por causa da nossa hora. A primeira é que, tendo, né, em vista o fato de que, pela graça, né, pela misericórdia do Senhor, nós temos, né, o benefício, né, de um ministro da palavra aqui na nossa igreja, né, que se dedica integralmente, né, à igreja local, que a gente seja grato por isso, né? Isso não é uma realidade de muitas igrejas, né? Tem igrejas, né, que não tem esse benefício, não tem esse privilégio. Eu conheço igrejas, né, que pastores precisam de dupla jornada de trabalho, né? E isso acaba... Eu conheço igrejas, por exemplo, que não tem um estudo bíblico de dia de semana porque o pastor não tem tempo, né? Então, não tem, às vezes não tem pessoas para ajudar. Então, graças a Deus, né, que nós sejamos gratos, né, pelo privilégio, né, que Deus tem
dado, né, a nossa igreja, né, de ter um ministro dedicado integralmente à edificação da sua igreja, né? E também, por último, tendo em vista que aquilo que nós aprendemos aqui a respeito do sustento, né, daqueles que se dedicam à obra do Senhor, se a gente entender de fato, né, se a gente entende de fato a importância e dos benefícios espirituais que nós colhemos, né, como membros da igreja, o que isso deve nos levar, né, a fidelidade em dízimos e ofertas. Então, se nós sabemos que nós sustentamos, né, não só o pastor, mas a igreja como um todo, né, os gastos da igreja, isso deve nos incentivar, nos encorajar a sermos fiéis àquilo que a Bíblia também nos ordena, que é a entrega de dízimos e ofertas. Nós só sustentamos, né, só somos abençoados financeiramente, ou melhor, espiritualmente, né, pela pregação, né, enfim, por causa da fidelidade daquilo que Deus tem já nos abençoado com o nosso trabalho, para que nós também sejamos fiéis ao Senhor na entrega de dízimos e ofertas. São princípios bíblicos também que nós não devemos abrir mão. Irmãos, esse foi o estudo